Olá, amado e amada. Nós vamos conversar aqui de hoje um assunto fundamental e seríssimo que são as tentativas de suicídio e o suicídio em si e as pessoas que sempre estão, de alguma forma, pensando em pôr fim na sua própria vida, né? Então vamos entender um pouquinho hoje. Eu vou usar aqui hoje o próprio padre Fábio de Mello, porque eu não estou transgredindo nenhum protocolo, porque ele mesmo está dizendo isso nas redes sociais. É uma frase dele próprio, né? Que ele adoeceu porque ele tem assim um estilo de vida muito contrário, né, ao que pede a sua alma. Né? Então, eu vou repetir aqui a própria frase dele, que ele adoeceu, ele diz assim, que eu adoeci porque eu tenho um estilo de vida muito contrário ao que pede a minha alma. Então, veja, ele mesmo tem consciência do que está dizendo. Então, por aí a gente já vai entendendo a que está relacionado, né, o suicídio em si, as tentativas de suicídio e por que passa pela cabeça de muitas pessoas esse ato suicida, né? Então, o suicídio, segundo a própria frase dele e que nós psicólogos entendemos, a pessoa não está vivendo a sua paixão. Quando eu digo a pessoa não está vivendo a sua paixão, eu não estou me referindo a ele viver como hétero, a ele viver como homossexual, como bissexual, ou, ou viver como trans. Não é nada disso. A paixão é sim. Até que ponto eu estou vivendo a minha paixão, ou seja, aquilo que realmente é o meu propósito no meu caminho. Até que ponto isso, até ontem foi meu propósito e hoje não é mais. Então, as coisas que eu faço hoje é minha paixão. Tipo, eu gravo os vídeos, é minha paixão, eu gosto de fazer isso. Eu ainda hoje trabalho, eu gosto do meu trabalho, então eu estou dentro da minha paixão, eu não tenho como me adoecer. Eu não deixei de fazer a minha paixão para seguir um companheiro, ou vice-versa, o companheiro deixar de seguir a paixão dele para vir atrás de mim. Né? Toda pessoa que larga a própria vida para ir atrás do outro vai ter essa vontade de suicídio em algum momento da vida. Agora, segundo o próprio padre Fábio Mello, ele diz que essa vontade é desde a infância. Então, isso pode realmente estar vindo desde a gestação. Depende muito de como essa mãe gerou esse filho. Quero, não quero, ou está vindo num momento que não está bom financeiramente. Então, precisa ver muito bem a relação ali, se é sadia ou não, entre ele e a mãe desde a gestação, a primeira infância, né? Então, porque essa vontade ele diz que vem vindo desde a primeira infância, né? Desde novinho. E que ele sempre teve essa vontade suicida. E veja, isso não é novidade, tá? Porque assim, outros padres, eles revelam a depressão, né? Então, assim, outros padres revelam que tem depressão, eles vão à obesidade, depois eles vêm para a anorexia, e fora os outros que não se declaram. Mas não estou falando aqui só de padre, tá? Eu estou falando aqui também de mãe de santos que eu conheço que tem depressão, é, pais de santo. Estou falando aqui de todos os líderes religiosos. E vou explicar por que isso ocorre, né? É, porque, assim, primeiro é importante eu frisar isso. A pessoa não está vivendo a sua paixão. A pessoa não está vivendo a sua paixão. Então, às vezes, está lá no terreiro, mas queria ser médico.
às vezes é veterinário e também queria ser médico de humano. É, às vezes é um dentista e queria ser médico também. Então precisa saber assim, se você não está vivendo realmente a sua paixão, você vai ser puxado, né, para essa depressão. Por quê? Porque quando começamos assim a acordar, começamos a acordar de alguma forma, a vida não volta, é, não volta mais a ser como antes. A vida não volta mais a ser como antes, né? É, porque nada externo mudou. O que mudou? Não, nada externo mudou. Mas algo dentro de você já já não está encaixando mais, né? Já não encaixa mais. Então, o que em mim que eu não assim aceita mais viver no automático? O que em mim não aceita mais viver no automático, né? Viver viver no automático. Então, significa assim estar assim desconectado da própria experiência interna, né? Então, já disse aqui, e não só eu falo, como muitos também estão falando a mesma coisa, que nós viemos aqui, nós somos deuses e estamos assim fazendo um teatro, passando por uma experiência humana. Então, enquanto assim tudo continua assim funcionando por fora, então tudo continua funcionando por fora, a vida passa a ser assim guiada por hábito. Então eu passo a fazer as coisas por hábito, não por prazer, não por paixão. Faço as coisas por hábito. E do que assim do que por assim intenção, ou faço as coisas por repetição, é, do que por assim do que por escuta interna, né? Por escuta interna. Então isso cria uma anestesia. Então eu passo a ser uma pessoa anestesiada, não preciso nem de droga para ficar anestesiada, porque como eu não tenho paixão no que eu estou fazendo, então eu faço no automático. E, e tem assim, tem pessoas que vivem assim, né? Tem pessoas que vivem assim e não percebem que algo está assim fora de alinhamento. E se sentem distantes, vão se sentindo distantes de si mesmos, né? Que se sentem assim, distante de si mesmo do que sentem. E então eles falam assim: depois eu lido com isso, né? Agora não é hora. E uma falsa sensação de controle, quer dizer, eu tenho controle sobre isso. Quando eu quiser, eu vou pensar sobre isso, né? Uma falsa sensação de controle. O automático só se torna visível quando as respostas conseguem, assim, não consegue, começa a falhar, as respostas começam a falhar. Aí, o que era suficiente deixa de ser. Então, o automático quebra por assim, cumprir o seu papel, né? Então, às vezes a pessoa até tinha que passar por aquilo, mas por um determinado tempo. Ele ainda estava iludido, vamos supor, se for para estar iludido que a mídia vai fazer ele ficar famoso e ganhar um dinheiro fácil. Ou mesmo um líder de igreja, um outro líder de igreja, um pastor, um pai de santo, seja o que for, né? Mas quando ele começa a perceber que aquilo não preencheu, né? Não preencheu, aí a vida começa a se pedir algo diferente. O que é esse algo diferente, Maristela? Começa a pedir presença.
começa a pedir presença. Essa presença começa com um desconforto sutil, né? Um desconforto sutil, mas internamente algo, né? Algo, algo se deslocou, né? Algo se deslocou e certas obrigações começam assim a parecer assim a pesar mais do que deveriam. Então, aquelas obrigações que eu fazia no automático começa a pesar muito. E aqui você confunde, né, com crise e perda de direção quando você não está perdendo o rumo, né? Você está perdendo o piloto automático, né? A vida, a existência fala, chega, né? Até aqui foi necessário para você entender e dizer, chega, agora não, você está pronto para um outro ciclo de vida. E aí você sente que o caminho antigo já não sustenta quem você está se tornando, né? E coisas que antes davam prazer passam a aparecer assim, coisas vazias, né? Aparecer tudo vazio. Rotinas que antes traziam segurança, agora parecem assim excessivamente pesadas. E não é perda de interesse pela vida. Por isso você confunde. Estou com perda de interesse pela vida. Acho que é melhor eu ir embora. Acho que é melhor eu colocar fim na minha vida, né? E não é perda de interesse pela vida. Isso pode gerar, isso até pode gerar culpa. Se essas, assim, se esses papéis sempre foram vistos como certos. Puxa, mas todo mundo admira a vida de padre, a vida de freira, a vida de pastor, a vida de líderes religiosos, né? E então ele pensa assim, era uma vida segura e separada, e que certas formas de responder à vida, né? Já essas formas de responder à vida já não correspondem ao estado atual da sua consciência. Então, a pessoa começa, eu estou confuso, há algo errado comigo. E o antigo modo de viver assim, perde prioridade. Mas o novo não se consolidou. Então a pessoa vai ficando muito confusa. E você passa a notar essa incoerência que antes passavam despercebidas, né? A sensação de estar assim fazendo algo errado, né? Isso aqui eu faço uma pausa assim que o ex-padre Marcelo da Luz, que escreveu aquele livro maravilhoso, Onde a Religião Termina. Já faz anos que ele escreveu esse livro, Onde a Religião Termina. Mas na época que ele escreveu esse livro, o Divaldo Franco, né, muito companheiro e parceiro lá do Chico Xavier, que deixou o espiritismo por chegar à conclusão de que a religião não chegava a libertar o ser humano. Então ele teve muito apoio do Divaldo Franco, que era um paranormal, era formado em odontologia também, ele era médico, e formou um grupo de pessoas muito assim voltadas para essa nova ciência, né, conscienciologia. Então ele teve muito apoio do professor Valdo Vieira na época. Então para ele foi mais fácil terminar com isso, né? Ele teve 30 anos na vida religiosa como padre, e para ele foi mais fácil não, foi assim, ele teve um grande apoio para largar essa vida,
que ele também estava se sentindo da mesma forma, porque ele não tinha mais paixão por aquilo, porque ele achava assim, que ele era obrigado a pregar coisas em que ele não acreditava, a prometer coisas que não queriam acontecer. E é um livro muito interessante de se ler, né? Aonde termina a religião, né? O ex-padre Marcelo da Luz. Então, essas frases que eu estou falando aqui, ele também dizia, e é o que as pessoas em depressão pensam, assim, sensação de estar fazendo algo errado, e, então a identidade antiga é assim, repetição e adaptação. Então o cara tem que ficar repetindo tudo que manda repetir e se adaptar àquilo. E a nova identidade é presença, né? Uma escolha consciente, uma escolha consciente. O que, que é isso, presença? Sabe, quando você senta na frente de um grupo de pessoas, seja quem for, e você vê as pessoas lá se debatendo, falando um monte de besteira, e você fica no silêncio, você lê as pessoas, né? Você lê as pessoas ali, quem são, como estão equivocadas, né? Aquele discurso de quem vai ser mais aqui, ninguém é nada. Então, é bom você, quando você começa a entender realmente quem é você, quando você fica no silêncio e aí você tem presença e uma escolha consciente. E a gente tem que aprender a não perguntar para os outros, né? Você vai hoje num lugar, as pessoas param você com aqueles papelzinhos, ai, búzios, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, trabalhos, e a gente vê, né, bastante empresários que eram, assim, bilionários, que às vezes faz ali um negócio errado por ouvir os outros, e aí aparece esses malabaristas da mentira, né? Você vai emprestar do banco o mesmo valor que você tinha, porque eu vou ter que sacrificar muitos animais para você ter esse dinheiro de volta. E o cara vai e faz, e é claro que ele vai perder a vida, ele vai se suicidar, porque ele foi tonto 2 vezes, né? Já falei para a gente parar de querer adivinhar o futuro. Você sabe o seu futuro dependendo de como você age aqui hoje, no aqui e no agora. Quantas pessoas fazem coisa errada porque vão ouvir coisas que nunca vão acontecer e aquela pessoa vai falar um monte de coisa que se quer ouvir, e a pessoa é sensacional, porque ela falou tudo que se quer ouvir, mas aquilo não vai acontecer, né? Porque de 1 milhão de pessoas existe uma realmente de verdade. Então, você imagina a chance sua de achar essa de verdade, né? Então, nunca pergunte aos outros o que você deveria ser agora. A capacidade de observar o que está mudando internamente, né? Quando você tem a capacidade de observar que você está mudando internamente, né? A sua própria ansiedade diminui, né? A sua própria ansiedade diminui, né? Então, a sua consciência está pedindo uma relação diferente, né? Com a experiência, né? Não diga que a gente está aqui para passar por experiência. Então, a sua consciência está pedindo uma relação diferente com a experiência, exigindo, assim, honestidade interna, né? Exigindo honestidade interna. Perceber que você já não consegue viver assim como antes, você já não consegue viver como antes, né? Então, quando aparece assim esses sintomas, né, depressão, fobias, toque, síndrome do pânico, e por aí vai, né? Você já está em depressão, né? Você está em depressão. Então, para de ficar ouvindo os outros ou procurando muletas, né? Mas eu falo com aquela psiquiatra famosa lá na internet. Olhe, meu querido, quantas vezes você já procurou por ela? Quantas vezes ela já te deu um monte de muleta? O que é muleta, Maristela? Drogas, né? Drogas, remédios
que são drogas para você conter? É claro que não, são muletas, né? Como que eu resolvo isso, Maristela? Primeiro, enfrentando que eu não tenho mais paixão pelo aquilo que eu faço. Não importa o que os outros vão pensar, não importa. Um monte de padres largaram a batina. Uns estão sozinhos, outros estão namorando, já namoraram e já largaram não sei quantas vezes. Outros se casaram e estão muito bem casados. Então, não interessa o que o outro pensa de você, porque esse outro que tanto te julga, ele está no chão muito mais lamaceiro do que você, né? Então, começa a exigir de você mesmo uma honestidade interna, né? Perceber que você já não consegue mais viver como antes. Então, por isso que aparecem as fobias, depressões, os toques, o síndrome do pânico e por aí vai, né? É, Então, pare de resistir, pare de segurar versões antigas, né? Pare de segurar versões antigas que já não servem mais, né? Tudo que você segura precisa carregar e carregar pesa, é, pesa que não é seu, né? Vai pesando porque o que não é seu esgota, né? Isso aqui já não é mais meu e você quer continuar carregando, esgota, né? E tudo no universo possui um grau de consciência. Tudo no universo possui um grau de consciência, desde as partículas elementares até as formas mais complexas de vida. Então, a diferença entre um átomo e um ser humano é, está-se na capacidade da autoconsciência. Eu preciso ter uma autoconsciência de que esse tipo de trabalho já não mais tem, mas não tenho mais paixão por isso. Acabou, não tenho mais vontade por isso, né? E, e então, a habilidade de observar a si mesmo e a partir disso transformar a própria habilidade. Então, a evolução não é apenas biológica, né? Não tem uma evolução só biológica, mas, sobretudo, consciente, né? A evolução é consciente. Somos os construtores do que, do que vivemos, né? Então, a realidade que experimentamos são reflexo do que decidimos sustentar. De novo, eu vou repetir: a realidade que nós estamos experimentando são reflexos do que nós decidimos sustentar. Não, olha, eu namorava, eu larguei ali da minha namorada, porque minha namorada mesmo disse que eu não ia poder, né, com Deus, com a religião, e ali eu me senti o máximo, e por um tempo por ter uma boa aparência, eu apareci logo na mídia, né? Mas isso não está me dando mais paixão, né? Eu entendi que meu caminho com isso parou. Isso não me deu satisfação. Então, a realidade que nós experimentamos são reflexo do que decidimos sustentar. Então, o que eu estou querendo sustentar agora, né? A ideia é que o ser humano é plenamente responsável por sua realidade. Então, sem necessidade de intermediários, é perigoso, né? É perigoso demais. Então, o que, que acontece? O que os extraterrestres, o que, que os seres mais evoluídos conseguem nos dizer? Ah, porque se criou a religião? Quem criou a religião foi o homem. O homem criou a religião para dominar o ser humano, né? E o que eles escondem muito, né? Que eles escondem muito é que você não precisa de intermediário para chegar no seu máximo de poder, que você também é Deus, e você também sabe todas as respostas que você quer saber. Então, é perigoso demais quando você sabe isso. Por que é perigoso, Maricela? Porque o que mais, assim, assusta o governo, né? Assusta mais os governos, as religiões e as instituições, não é a chegada de seres, assim,
seres assim de outro planeta, desconhecidos, mas a possibilidade real de que o ser humano descubra que sempre foi o autor da sua própria realidade. É isso que tantos governos, religiões, instituições temem, né? E com isso se torne assim livre demais, né? Como assim, mas eu sou uma pessoa livre desde criança. Eu não frequento religiões. Eu já entrei por curiosidade e para aquela coisa assim, preciso ter a certeza de que eu estou certa. Então eu fui e você, em cada uma, você quase vomita. Sai antes para não vomitar, né? Então, você se torna uma pessoa livre. Se todo mundo se tornar livre, como é que vai dominar você? Né? Ninguém domina mais ninguém, né? Ninguém mais consegue mais ser controlado. E então, nunca discuta com idiotas, né? Ai, Maristela, não, eu não discuto com idiotas. Eu já disse assim que eu não tenho nem muitas curtidas aqui, porque eu estou sempre falando a verdade, né? E quem fala a verdade, ninguém quer ouvir. Ninguém gosta que fala a verdade, né? Ninguém gosta de saber perdeu aquele órgão, por que que perdeu. Não foi vítima da vida, foi vítima da sua própria ignorância, né? Então, eu não discuto com idiotas, né? E quando nada mais nos provoca, então nós vencemos esse jogo. Gratidão, amor sempre.